Dia a dia com a palavra. No próximo domingo, no nosso culto, o texto que nós vamos utilizar para aquele momento da confissão de pecados é o texto muito conhecido de Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Isso está em Gálatas, capítulo 5, e você pode ler do versículo 16 até o final, até o 25. O texto é bem conhecido, mas eu queria destacar algumas curiosidades nesse texto tão conhecido. Primeiro, que o apóstolo Paulo coloca as coisas da carne e do espírito em oposição. É como se ele colocasse as coisas do bem e as coisas do mal. Outro detalhe é que se você contar quantas obras da carne o apóstolo Paulo enumera ali e quantos frutos do Espírito, há mais obras da carne do que frutos do Espírito. Talvez isso queira dizer que as obras da carne, as manifestações do mal, estão infelizmente mais presentes. Outra coisa interessante nesse texto é que Paulo opõe o mal e o bem, só que ele chama de maneira diferente. O que é do mal, o que é da carne, se chama obras. O que é do bem, o que é do espírito, se chama fruto. Isso é muito diferente e muito significativo. Obra significa esforço, coisa pesada, ao passo que aquilo que é do espírito é um fruto, é algo que brota, é algo positivo. E outra coisa muito interessante, quando Paulo começa a falar dos frutos do Espírito, o primeiro mencionado é o amor. E depois de falar dos frutos do Espírito, ele diz assim: contra estas coisas não há lei. Claro que não. Você não precisa de lei para fazer o bem, para não ser invejoso, para ser longânimo, para ser paciente, para ser amoroso. Precisa de lei é contra as obras da carne. Os frutos do Espírito são frutos, coisas que nós devemos deixar brotar na nossa vida, para darmos testemunho cristão, para que a nossa luz, como diz lá em Mateus, para que a nossa luz resplandeça entre as pessoas. Fiquem com Deus.